Gente, um bom dia para todos, todas, diz a nossa presidente. E queria agradecer aos organizadores do fórum o convite, cumprimentá-los pelo Dia do Professor, futuro dia de vocês, né? Muitos aqui recém saíram do Dia das Crianças e já estão caindo no Dia do Professor. Alguns de nós já saímos há muito tempo do Dia das Crianças, mas pelo menos comemoramos o Dia dos Professores. Eu acho formidável vocês estarem aqui num sábado de manhã, bem bonito, de sol, de primavera, e nós falando sobre a nossa atividade, a nossa carreira, inclusive. E é curioso, vendo o vídeo, eu me lembrei que há muitos e muitos anos atrás tinha um plástico, um adesivo que se colava nos carros, que dizia assim: hei de vencer mesmo sendo professor. Vocês talvez não tenham passado por essa, talvez você tenha posto fogo em todos eles, mas teve o seu perigo. Bom, a Luciane pediu que eu falasse sobre essa questão da literatura na formação do aluno, e eu vou então falar um pouco disso. Eu trouxe algumas telas só para a gente se situar, e depois eu trouxe também uma história infantil que eu trouxe em CD, espero que tenha surtido efeito passar para pendrive, não imaginei que não teria o drive de CD no notebook. Então eu dei esse título assim, muito genérico, muito com cara de aula de educação, mas enfim, é meio isso aí mesmo que eu vou falar. A importância da literatura na formação do aluno leitor. Eu primeiro queria chamar a atenção para o seguinte: vocês vejam que a importância da literatura na formação do leitor, se a gente tivesse ali esse do aluno, seria parecer assim, redundante. Não, essa palavra está chovendo molhado, porque é claro que a literatura é importante na formação do leitor. E não é, porque é um tipo de leitor específico que nós vamos falar, que é o leitor da literatura. Né? A escola tem a função de formar, ensinar a ler, e nem sempre ela é competente até no ensinar, quer dizer, tornar o estudante, o aluno, o jovem, vamos dizer assim, um leitor eficaz de textos os mais simples possíveis, né? Nem sempre isso funciona. Então, por isso que eu acho que dá para nós distinguirmos o papel da literatura nessa formação do aluno leitor da literatura, e o leitor que não passa pela literatura. Eu não vejo que seja um crime, vamos dizer assim, alguém não gostar de ler literatura, alguém rejeitar a literatura e passar a vida inteira sem ler livros de literatura. Isso também não é. Mas não acho que a nossa vida se enriquece bastante com o texto literário, e particularmente nessa faixa etária sobre a qual eu vou falar, que é a da criança. Então, na tela seguinte, se for possível, eu estou definindo o aluno leitor como aquele que passa pelas séries iniciais, pela educação infantil, quando ele ainda nem sempre já é letrado, que é a criança. É desse leitor que eu falo, é a criança. Eu acho que há algumas diferenças quando a gente trabalha a leitura do adolescente, do jovem, no ensino médio e no nível universitário. Algumas questões permanecem, mas nem todas são iguais. A literatura infantil, especialmente, ela se volta, não apenas ela se volta para esse tipo de destinatário, mas ela tem características que procuram responder aos interesses e vamos dizer assim, as necessidades desse tipo de leitor. Então, eu vou falar de crianças, particularmente, né? E, sobretudo, de literatura infantil. Se a gente quiser, depois pode fazer paralelos, ficamos bem à vontade nisso. Então, falando da criança, que é a tela subsequente, se puder passar. Vamos pensar a criança como um indivíduo ainda em formação, quer dizer, como sujeito ele está sendo formado, né? Ele tem uma experiência existencial que pode ser limitada. Eu digo pode ser porque a criança também não é um ser homogêneo, nem todas as crianças são iguais, e as crianças apresentam diferenças muito grandes, sobretudo entre classes sociais. A experiência existencial de uma criança de vila, criança de rua, é completamente diferente de uma criança de classe média educada em condomínios fechados. São experiências diferentes, mas de qualquer forma nós podemos supor que mesmo uma criança de rua tem uma experiência ainda limitada, até pelo domínio da linguagem. Ela está passando por um processo de letramento, supostamente, já que nós estamos falando do aluno
da criança que é aluno, e ela também tem algumas, vamos dizer assim, essa experiência não apenas existencial, ela vive num contexto familiar ou não. A família está presente ou está ausente, mas ela é uma marca da sociedade contemporânea, a sociedade burguesa, ela se organiza a partir dessa unidade familiar, e a falta da família é uma questão, pode ser uma questão, e ela tem características de ajuste ou desajuste dentro da sociedade. A sociedade também tem regras, tem princípios, tem um modo de organização com o qual a criança interage. A gente não pode também pensar que a criança é fácil nós entendermos que a criança pertence ou não ao horizonte da família. Quer dizer, quando falta a família, é um problema. Mas a criança está de alguma forma interagindo com a sociedade, ela pertence a uma classe social, ela tem certos recursos, ou ela não tem esses recursos, ela vão sendo introduzidos valores, uma certa ideologia, uma forma de relacionamento com os seus iguais, independentemente do relacionamento no contexto familiar. Bom, é nesse sentido que eu vou falar do saber prévio da criança, que é a outra tela, né? Essa criança, se ela tem lacunas, ausências, faltas, vamos dizer assim, já que a sua experiência ainda não é completa e nunca será mesmo adulta, de outro lado ela traz um saber prévio. Eu estou usando essa expressão porque é um conhecimento qualquer, né? São habilidades linguísticas, boas ou más, domínio completo da linguagem, vocabulário, ou muitas lacunas, ou até problemas de afasia, mas de alguma forma ela tem um universo linguístico na sua introjetada. Ela se introduz, ela participa de um tipo de cultura, que é muito diferente, suponho eu, uma criança indígena de uma criança de classe média que vive em Copacabana. Mas nós também podemos pensar crianças de sociedades, de etnias, de países diferentes. Ela traz essas culturas dentro de si, mas essas culturas são diferenciadas. Mas o que me interessa mais especialmente, porque nós vamos trabalhar com literatura, é que ela tem uma forma muito específica de lidar com o imaginário e a fantasia. E o que eu gostaria de valorizar é realmente o papel que o imaginário desempenha na formação da criança. O imaginário, eu estou aqui falando num sentido bastante genérico da noção de imaginário, não estou falando das figuras do imaginário, do dicionário do imaginário, mas é vamos dizer assim, a criança, enquanto ser humano, ela dispõe não apenas de inteligência, de uma forma de relacionamento intelectual e racional com o mundo, mas ela já vai formando o seu imaginário, que aparece de uma forma consciente e inconsciente, né? Quer dizer, todos nós lidamos com a fantasia. A fantasia, ela nasce das nossas interações familiares, vai se constituindo por objetos, por desejos não realizados, frustrações e assim por diante. Mas a fantasia e o inconsciente, ela vai ser povoado por figuras, por formas de resolver questões que vão constituir esse imaginário. E o imaginário, vamos dizer assim, é aquilo que está presente na constituição da nossa, vamos dizer, de cada um de nós, mas é também aquilo com o qual vai lidar a literatura. A literatura lida com linguagem verbal, é claro, mas essa linguagem, ela transparece através de uma construção imaginária. Ela é fantasia. Qualquer texto literário mais realista, mais fotográfico, mais, vamos dizer assim, com maior esforço de traduzir efetivamente como é a realidade, é invenção. Ele não existe no real. Nós não podemos nem exigir que as coisas sejam ou não sejam assim, porque ele é invenção, é ficção. E é nesse sentido, enquanto ficção, que ele lida basicamente com o imaginário. Mas ele pode também tematizar o imaginário, e me parece que isso é o que a literatura faz pelo seu leitor. Eu queria ver um texto em que essa questão está presente, para ver o que a literatura pode fazer pelo leitor quando ele é criança, talvez também pelo adulto. Então, eu gostaria de passar agora para o outro arquivo, que é onde é que ele está? Não sei se é esse.
Agora é aquela hora de torcer os dedos e ver se está certo. Senão nós vamos para casa. Tá. Ok. Então, eu ponho a apresentação. Tá. Esse é uma pequena... Eu trouxe uma história relativamente curta de um escritor dos mais, vamos dizer assim, dos mais prestigiados da literatura infantil brasileira. A literatura infantil, ela, como vocês sabem, ela tem, no caso do Brasil, um sujeito já indiscutível, até está sendo discutido, mas enfim, é um nome questionável, que é o Monteiro Lobato. Lobato dominou a literatura infantil na primeira metade do século XX, e depois teve um certo refluxo de produção de obras da literatura infantil nos anos 50, 60, mas é comum vocês encontrarem nas histórias da literatura infantil a referência a esse renascimento, esse boom, de que resultou uma geração muito ativa. Eu acho que Ana Maria Machado é um nome que todos conhecem, Ruth Rocha, Pedro Bandeira, são muito expressivos. Eu gosto particularmente do Joaquim dos Santos, que é um historiador. Estamos falando há pouco da interação história e literatura. Ele faz alguns livros, alguns dos seus primeiros livros, ele lida justamente com narrativas da história do Brasil, que ele dá uma interpretação sui generis, muito peculiar. Mas esse é um livro que não trata de história, ele é realmente puramente ficcional, mas com algumas características. Bom, aqui nós vamos ter um primeiro prejuízo, espero que seja o único, é o fato de que eu estou apresentando o livro na forma de imagens de uma tela, né? Então nós não temos o livro como materialidade, e isso no caso da literatura infantil é fundamental. Então isso vocês vão me desculpar, não tenho, só se tocar não trouxesse o livro aqui. Nem eu trouxe para mais ou menos nós ficarmos na mesma situação. Esse livro é um livro num formato retangular, né, que a tela aqui mais ou menos reproduz, e com papel couché, ele é maleável, ele tem, vamos dizer assim, uma durabilidade no papel, que aponta não apenas para suas características tipográficas, mas também para o tipo de leitor que ele está supondo. É um leitor que está começando a mexer com livros e está supondo que ele tenha maturidade para poder lidar com as folhas, mas não pode ser um texto muito longo, porque provavelmente é um leitor que está entre 6 e 9 anos. Né? Essa faixa aí que eu falei, Educação Infantil, séries iniciais. O título é O Curumim que Virou Gigante. Está ali a ilustração, é outro aspecto muito importante do livro, porque nós vamos ver, vai reforçar o conteúdo do texto, e isso é uma outra peculiaridade da literatura infantil. Então nós lidamos com o imaginário, uma história de fantasia, mas que ao mesmo tempo manipula com figuras que vão ajudar a entender a história. Então, se a Fernanda vai ajudar. Bom, isso aqui podemos pular, aqui a folha de rosto, também podemos. Bom, eu vou ler todo o texto e depois nós vamos voltar e comentar. Então não é muito longo, eu espero que gostem de ouvir histórias. Então diz assim: essa história foi o Bahia quem me contou. O piá Tarumã queria ter uma irmãzinha, mas não nascia. Ele pedia para o pai dele, pedia para a mãe, até que desistiu. Não é bem que desistiu. Então aqui, essa é... Volta para trás um pouquinho. Então aquilo aparece na página ímpar, na página par a ilustração. E depois nós vamos voltar, agora sim, passa para o seguinte, de novo, página ímpar. Ele pegou e imaginar como seria a irmãzinha que ele queria. Imaginou. A mãe cuidando dela, a maninha brincando de ciranda, a mana já grande comendo araçá com as amiguinhas. Aí de novo, página par a ilustração, página ímpar o texto. Belo dia, Tarumã foi pescar mais os outros. Cada um flechou um peixe. Tarumã que flechou 2. Para quem é esse peixe? Perguntaram a ele. É para minha maninha, Tarumã respondeu. Ninguém sabia que tinha nascido irmã de Tarumã. Então, aqui continua a história. Então, deixa eu levar esse tapiti para ela. Um curumim falou. Leva, Tarumã falou. A página seguinte, então, aqui a ímpar de novo, né? Então, deixa eu levar essa igaçaba para ela. Outro curumim falou. Opa, volta para trás. Leva, Tarumã falou. Então deixa eu levar essa flor para ela. Outro curumim falou. Leva, Tarumã falou. E agora sim pode virar.
Levaram. Chegando na oca de Tarumã, ele disse: vocês esperam aqui que eu vou chamar minha maninha. Os curumins esperaram. Tarumã apareceu qual nada. No outro dia, eles encontraram Tarumã. Cadê sua irmã? Perguntaram a ele. A gente, explicou Tarumã. Ela estava sentadinha me esperando. De repente chegou um monte de abelhas. Mais abelhas que estrelas no céu. E aí, perguntou um curumim, minha irmãzinha saiu correndo, as abelhas ferroando ela. Mas ninguém acreditou em Tarumã. Vai que belo dia eles foram pegar cajuí no mato. Cada um pegou um pouquinho, Tarumã pegou um montão. Para quem é tanto cajuí? Perguntaram. É para minha maninha, Tarumã respondeu. Ninguém acreditava que tinha nascido irmã de Tarumã. Então deixa eu levar esse tié pitanga para ela, o curumim falou. Leva, Tarumã falou. Então deixa eu levar esse viticó para ela, outro curumim falou. Leva, Tarumã falou. Então deixa eu levar essas pitangas para ela, outro curumim falou. Leva, Tarumã falou. Então aqui estão juntando os brinquedinhos ali, né? Levaram. Chegandinho na oca de Tarumã, ele foi dizendo: vocês esperam aqui que eu vou acordar minha maninha. Os curumins esperaram. O jacaré apareceu, nem Tarumã. Aqui eles já não achando muito boa a história. No outro dia ele encontrou os amigos. Cadê sua irmã? Perguntaram. Ah, gente, ele explicou. Ela estava deitadinha me esperando. De repente apareceu um monte de formigas. Mais formigas que areia na praia. E aí, perguntou o curumim, carregaram a esteira. Está bem, mas cadê sua irmã? Tarumã esperou um minuto, coçou a cabeça, depois respondeu, foi junto. Junto com quem? Com as formigas que carregaram a esteira, explicou Tarumã. Só que ninguém acreditou mais. Tinha era irmã nenhuma. Tarumã ficou com vergonha, ela aumentou, virou vergonhão. Aí ele saiu pelo mundão, andou o que andou, sem coragem de voltar. É figurinha, tá aí. Na beira do mar, Tarumã deitou de costas, esticou os pés, as mãos, o pescoço, virou um gigante. Está aqui na praia. Quando você chega no Rio de Janeiro, vocês veem aqui, toda a página. Quando você chega no Rio de Janeiro, você não vê um gigante deitado, não. Os pés são corcovados, é Tarumã. Bem em cima da cara dele tem uma estrela. Mas não é estrela não, gente. O que Tarumã está olhando é a irmãzinha dele. Pode seguir. E aí, Zé Fini. Aqui, ó. Tudo bem. Não, volta para essa aqui eu não vou contar. Você não gosta de história? Ah, pois é. Aí que tá. Quem não gosta de história. Pode voltar para o início, Fernando? Bom, todo mundo já sabe a história. Então vamos ver algumas coisas que eu quero chamar a atenção. Bom, primeiro, o curumim que virou gigante. Então nós vamos pensar uma história, tem curumim, tem índio, né? Uma história que se passa, é bem brasileira. Né? Isso aí ele faz questão de já destacar pelo título. E, pode passar. E também pela abertura, vocês vejam que a abertura aponta para uma narrativa de procedência oral, né? O que também confere verossimilhança a esse, vamos dizer assim, esse contexto indígena em que a ação se passa. Eu não vou fazer os comentários sobre a linguagem, porque vocês devem ter percebido como ele usa, além do contexto da história que ele me contou, etc., como ele usa elementos da oralidade. Né? Usa, né, queria que queria, e assim por diante, né? A gente vai... Bom, mas o que eu quero chamar a atenção aqui não é só isso, não é só a questão da oralidade que aparece no modo de narrar, mas também na linguagem, é a paginação. Eu queria chamar a atenção para 7 critérios que são muito importantes na composição de um texto para crianças, e depois voltar à questão do imaginário. Vocês vejam que a primeira página, que é a página 3, ela tem poucas orações bem curtas e um corte, até que desistiu. Não é bem que desistiu. E aí interrompe. Por que interrompe? Porque tem que obrigar o leitor a virar a página. O leitor tem que saber o que vem depois. Né? Então, nós não vamos virar a página, nós vamos passar um... Né?
E aí, a página seguinte, ele vai de novo, né? Essa redação, bem fácil, inclusive. E uma peculiaridade na redação, né? Ele resume em 6 linhas, né? 7 linhas, a história dessa irmã. Né? Ele pegou imaginar como seria a irmãzinha que ele queria, imaginou e tal. Aí a mãe cuidando, ela brincando e a mana já grande. Né? Então a própria linguagem vai acompanhar esse crescimento da criança. E resume aqui a fantasia do garoto. Né? Aí a ação retorna. Né? Então ele foi pescar com os meninos, ele pega um peixe e começa a verbalizar. Ele primeiro imagina, agora ele está verbalizando para os amigos essa mania. Né? Então ele vai juntar mais peixe, nós podemos ver o seguinte. Podia passar? Né? Então cada um vai dar um presentinho. Né? E vocês vejam que aqui ele usa o diálogo com muita frequência, os diálogos têm uma redação muito similar um ao outro, porque essa história pode ser lida, mas ela supõe também a audição, né? Ela não só usa elementos da oralidade, ela supõe um adulto contando, ou um professor, pai, irmão mais velho, etc., contando, então facilita, essa narrativa muito enxuta facilita a narração oral, né? E aí nós seguimos, e aí então esse anticlímax, né? Eles vão para a oca, vocês esperam que ela vai aparecer, mas ela não aparece. De novo, o corte é muito importante porque deixa no ar o que aconteceu. Até agora, o leitor acha que essa irmã, ele também está achando que essa irmã não existe, mas ele não vai ter nenhuma comprovação. Ele também está em suspenso. O que aconteceu? Aí ele vai esclarecer nessa versão já surrealista, né? Que ele dá para o acontecimento. Como, né? Então eles perguntam, olha, aqui veio um monte de abelhas e as abelhas ferroando a criancinha. Claro que o descrédito já se implanta aqui, mas a ação continua e nós viramos a página sempre. Vocês vejam que sempre tem o corte do texto, é fundamental. Então ninguém me diga que é uma crítica que às vezes se faz a livro infantil, que é muito papel, isso pais que compram livros, os livros são caros mesmo. Tem, olha aqui, todo esse espaço em branco, toda essa coisa, podia ter mais. E às vezes a gente tem livros infantis, eu até tinha um outro que eu tinha trazido, mas não vai dar tempo, em que então o editor enche de palavras, né, a folha, e fica uma entrelinha muito pequena, com muita dificuldade para ler. Né? Quer dizer, para nós que somos adultos não é problema, mas para uma criança, vamos dizer assim, na faixa que está sendo esperada aqui para esse livro, a entrelinha e a distribuição gráfica, a limpeza do texto, tudo isso é fundamental. Porque isso aí vai realmente ser um fator de empurrar a leitura além da qualidade da história. Só a história não é suficiente, é preciso uma preparação gráfica que colabore com o trabalho de leitura. Então, aqui de novo o corte, ele pega um montão e nós vamos ver na página seguinte. De novo, ele vai dizer que está levando muito caju para a criança, mas ele já caiu em descrédito. Mas os amiguinhos, deixa eu passar, né? Os amiguinhos resolvem, né, estimular essa fantasia. Então, leva lá o passarinho, leva na página seguinte o Litcom, e está tudo aqui reunido. É interessante, aqui eu quero chamar a atenção para outro aspecto da composição do livro, e aí se tu puder voltar, me ajuda? Quer dizer, bom, eu não sei quantos de nós sabemos o que é o Litcom, por exemplo, mas aí a ilustração reforça, né? Ela está dizendo, ela é uma forma de explicar para o leitor, ninguém vai para o dicionário saber o que é, ninguém vai perguntar o que é. Né? A ilustração aqui, ela sempre traduz esse universo indígena e vai em frente. Então, toda essa composição. Bom, eles chegaram lá, chegandinho, aí uma coisa que os linguistas gostam de estudar, né? E os usos dos diminutivos, e
ele também não leva muito tempo narrando, né? Os curumins esperaram, o jacaré apareceu, nem taruma. Pá, terminou. E aí, aqui, essa ilustração, ela não se refere a nada que esteja no texto. Não nos dizem os amiguinhos riram, debocharam, qualquer coisa, né? Só mostra. Bom, aí essa explicação mais surrealista que a outra, né? Que a criança é carregada pelas formigas dentro da esteira, porque ele já não tem mais como explicar, né? Então ele vai, onde é que ele vai encontrar o seu insumo? Na fantasia. Mas ele perdeu, agora sim, ele perdeu a credibilidade e ele vai embora. Ele vai embora e vai se transformar, chega à beira da praia, vira o gigante, está na última página, né? Ele chega no Rio de Janeiro. E aí nós temos o relevo do Rio de Janeiro sendo recebendo uma explicação por meio dessa história. Bom, volta para mim. Então o que nós temos aqui? Põe só essa última imagem. Não, põe a volta para a última, uma página para trás. Faça tudo. Vai. Não dispara demais que ele... Tá. Então, bom, essa história, não sei se vocês gostaram, eu gosto particularmente, porque ela tem uma série de qualidades como história e o livro tem uma série de qualidades como produção gráfica. E esses dois aspectos dentro do livro infantil não podem ser desconsiderados, né? Isso, claro, eu estou dando um exemplo aqui de coisa boa. Depois a gente podia, se quisesse, ver não tão boas e assim por diante. Quer dizer, uma produção que encarece o livro, é certo? O próprio papel e tudo isso. E a ilustração tem, inclusive, usa esses tons assim, mais tênues, porque a história é uma história para comover. Então a ilustração mesmo, ela usa esses traços mais delicados. Bom, isso é o primeiro aspecto, né? O aspecto do texto, o aspecto da ilustração. O segundo é da produção gráfica, né? O texto é a produção gráfica. O segundo diz respeito, bom, o que essa história quer nos dizer? Ela, pelo menos, fala de duas coisas. A primeira delas, ela é um mito de origem, né? Quer dizer, quando nós vemos essa parte final, nós vamos entender que é um mito de origem que ele propõe para uma paisagem carioca. E aí a história sai do universo indígena, original, digamos assim, para o universo da criança contemporânea, brasileira, urbana e assim por diante. Quer dizer, o leitor desse livro é um leitor carioca, não é o índiozinho, não é o adulto, assim, é o menino, o brasileirinho carioca, e isso dá vamos dizer assim, contextualiza o texto na cultura do leitor. Então vocês vejam que aquele aspecto que a gente falava, quer dizer, o texto lida com o tipo de cultura que o leitor traz, mas ele se vale dessa mesma cultura para, vamos dizer assim, criar o interesse do leitor e ampliar o seu universo. E de outro lado, o outro aspecto que eu acho mais importante é o seguinte: ele lida fundamentalmente com algumas fantasias, com o imaginário da criança urbana, que a criança, vamos dizer assim, que é filha única. Aqui o menino é filho único, e a gente pode voltar ao início, em que ele diz, ele pede para o pai, pede para a mãe para ter um irmãozinho, uma maninha, e os pais não atendem essa vontade da criança. Acredito que, não sei quantos aqui têm filhos, mas talvez já tenham presenciado essa situação. A criança urbana é uma criança que tem uma convivência muito fechada, porque ela vive nos condomínios, ela tem alguns amiguinhos e não tem irmãos, ela pode querer ter irmãos. Mas os pais, nesse contexto do serviço, do trabalho, não podem. Então ela também está remetendo a isso. E como é que ele propõe a solução? A solução se dá efetivamente pelo imaginário. Ele vai imaginar essa irmã. Pode ser uma irmã imaginária, assim como para muitas crianças é um amigo imaginário. E isso é um problema. Isso é um problema que, né, muitas vezes ele é resolvido por meio de terapia. O livro propõe outra solução. A solução realmente é intensificar, valorizar esse imaginário. Ele não está, e isso é fundamental dentro dessa concepção da obra, ele não está desacreditando o imaginário infantil. Ele não é uma história que vai dizer, não, essa história é escapista porque essa criança vai se iludir com a ideia de um irmão.
Eu acredito que se fosse um romance romântico destinado a adultos, uma história sentimental, talvez a gente criticasse por isso. Mas me parece que no livro do Joel, o importante é realmente valorizar aquilo que a criança pode produzir em termos de solução de problemas. Ela soluciona o problema dela, mas ela não soluciona de uma forma racional, ela soluciona de uma forma imaginária, né? Ela soluciona por meio de um recurso que nela é fundamental. Então, aqui eu vou voltar, aí sim, vamos voltar lá naquelas telinhas. O meu tempo está terminando, então vou ser breve, mas eu acho que vocês sabem bem. Então, nós tínhamos falado dessa questão do saber prévio, e aí na tela seguinte, voltou. Então, aqui mesmo. Segue o poema da... Tá. Segue, pula o poema da Cecília, não vai dar tempo. Então, a questão fundamental que eu quero trazer é o seguinte: o papel que a literatura tem não é porque ela não ensina nada. A literatura não ensina. Não ensina nem a usar a língua portuguesa, vocês viram que aquilo ali, aquele tipo de linguagem que ele usa é da oralidade, não é da escrita. Mas ela trabalha justamente com o imaginário, que é esse intermediário entre a criança e o mundo. E ela, portanto, traz para dentro do texto, para dentro da existência da criança, o modo como ela se entende a si mesma. Isso só a literatura pode fazer. Tem mais uma telinha, que é justamente isso, porque eu ia ver também uma poesia, mas isso não vai fazer muita diferença, que ela se torna a base da construção literária. Ela depende do... Vocês vejam que esse tripé aqui que me parece o mais importante para o papel que a literatura exerce na vida de qualquer pessoa, e, portanto, na vida de uma criança e, portanto, na vida de um aluno leitor, né? Ela é a base da construção literária. Ela depende do nosso imaginário para ser compreendido. O imaginário não se adquire na escola, o imaginário se adquire na nossa vida, na nossa existência. Qualquer ser humano é provido do imaginário. Pode não dominar muito conhecimentos eruditos, literários, intelectuais, ou científicos, ou linguísticos, mas o imaginário ninguém tira da gente. E ela, ao mesmo tempo, e aqui é o meu plaidoyer em nome da literatura, ela estimula o desenvolvimento dessa nossa humanidade. Obrigada, gente. Quem tem perguntas para a professora? Estava comentando sobre essa questão na literatura infantil, importante entre a questão gráfica e a questão da literatura escrita mesmo. Sim, o texto e... A importância entre o texto e a ilustração, para simplificar um pouco. E aí eu estava pensando, eu gosto muito de história em quadrinhos, gosto de trabalhar bastante com os alunos de quadrinhos, novel e tal. E aí, no caso da história em quadrinhos, tem essa questão da hibridização. E aí, em determinados momentos dessa obra, por exemplo, em outras infantis, a imagem até adquire uma certa autonomia, e o texto também. E na história em quadrinhos esse processo é bastante híbrido. Mas eu queria saber, assim, na tua opinião, se não falta também dentro da escola esse trabalho com o aprendizado para uma leitura da imagem também. Sim. É necessário estimular isso, na sua opinião, né? E se nesse sentido também é interessante a gente pensar na literatura, o ensino de literatura, como um ensino que não se limita só ao texto, né, escrito, né, mas também a outras formas de fruição estética, como outros objetos artísticos que se ligam, né, à literatura de alguma maneira. Bom, tu levantaste três questões, pessoal, uma só, né? Bom, a primeira é a questão do quadrinho, né? O quadrinho realmente usa a imagem, mas a relação entre texto e imagem é de outra natureza, até acho que com as suas peculiaridades, né? Eu acho que tu falasse isso agora, resumisse isso, mas de fato, aqui a ilustração dialoga com o texto, né? Ela pode ampliar o sentido do texto. O texto pode também contribuir para a ilustração, né? Às vezes tem livros até que jogam com isso, uma figura incompleta, etc. Isso é um processo que no quadrinho é diferente, né? Seja um quadrinho para criança, seja graphic novel, seja o que for, é diferente. Então, né, não se trata de associar um ao outro, mas
garantir as diferenças, as peculiaridades. E até dentro dos quadrinhos tem toda uma tipologia, né, o cartoon, e assim por diante. O segundo, eu concordo com a questão da leitura, da ilustração da imagem. Na realidade, o leitor, ele faz essa leitura simultânea, texto e imagem. Né? No livro infantil também. E hoje, a ilustração, ela requer um cuidado muito maior de produção do que foi há décadas atrás, né? Quer dizer, porque se sabe que essa leitura de imagens, ela traz uma série de estímulos para o leitor, até o estímulo à leitura. Então, acho que o professor pode trabalhar com isso, eventualmente. Bom, a terceira parte era... Agora já esqueci. Não, assim, dentro desse processo, a senhora acha que é necessário estimular a leitura, aprendizado com a leitura de imagem também? E se a partir disso a literatura também deveria, o ensino de literatura também deveria se abrir? Eu acho que sim. Quer dizer, na realidade, o que eu queria dizer é que a leitura da imagem se faz simultaneamente à leitura do texto, né? Quer dizer, no caso da infantil, porque ela há esse diálogo. Portanto, o que significa isso? Que nós não podemos trabalhar com literatura sem o livro. Quer dizer, por isso que eu disse aqui no início, nós já temos um déficit. Aqui eu estou apresentando só as figuras, só o texto com as figuras, mas nós não temos inclusive essa materialidade do livro. Portanto, não adianta reproduzir a narrativa do Joel e deixar para trás as ilustrações, ou usar as ilustrações na forma que eu estou fazendo aqui e assim por diante. O livro é fundamental. Eu acho que isso aí é uma questão bastante complicada no ensino. Não complicada como procedimento didático, mas como prática de que é preciso ter os livros na sala de aula. E nós temos coletâneas, nós temos papéis, xerox, ou mimeografado, o que for, ou livro didático. E então, esse objeto, livro, estando ausente do processo de aprendizagem ou de conhecimento da literatura, ele estando ausente, ele provoca uma perda muito grande. Isso me parece um problema no ensino, sobretudo no ensino fundamental ou nas séries iniciais. Claro que escolas que têm maior poder aquisitivo podem fazer isso, né? Tem boas bibliotecas, os professores recomendam, os alunos compram e tal, mas quando a gente passa para a escola pública e assim por diante, bom, aí começam as lacunas. O governo tem uma série de programas, talvez eu esteja indo um pouco mais além do que eu pensasse, ou saindo do caminho mesmo. Mas o governo tem programas de aquisição de obras, né? Biblioteca de sua casa, PNBE, bom, mas esses livros, eles têm que ter uma produção mais barata. Porque você sabe, esse para pobre sempre tem que ser mais barato, casa popular, assim por diante. Então, isso também é ruim. É ruim porque vem um livro num papel vagabundo, a ilustração não é colorida e assim por diante. Então isso, quer dizer, eu acho que na escola é importante, mas é importante o livro. Isso aí que é nós não precisamos sacralizar o livro, mas nós também não podemos retirá-lo do universo da criança e dizer que estamos ensinando literatura. Não sei se eu te respondi, não sei se mais ou menos. Depois conversa. Tá bom. Eu tenho uma experiência de boa prática justamente nesse ponto aí que falaste. Eu sou professora de primeiro ano fundamental, escola pública, e há 3 anos eu implantei um projeto chamado de doação literária. Aí eu dei esse nome bem bonito. Se ia dar certo, eu não sei, mas deu certo. Eu bato na porta de pequenos e grandes empresários justamente para doar livros, né, para eu poder trabalhar com os meus alunos, né, o projeto literário da escola, onde cada professor escolhe uma obra bonita, né, e eu vou atrás disso e consigo, né. Então é justamente isso. Eu tenho na minha sala, cada aluno tem o seu livro e dali eu trabalho, procuro, né, das mais diferentes formas. É um bom exemplo. E aí, às vezes, o que pode acontecer, e eu acho que isso não é problema, quer dizer, nem todos os alunos precisam ter o mesmo livro. Né? Isso é uma outra coisa, não, todos têm que comprar o mesmo. Não, o cara pode, mas o professor tem que conhecer todos. O que dificulta quando a gente adota ou aceita, sei lá, tem 30 alunos, aceita 35 livros diferentes, é que todos nós temos que conhecer todos.
Mas, de qualquer forma, a ideia de que todo mundo tem que ler o mesmo, não me parece existe um correto. trabalho específico da minha escola, entendeu? Qual é a tua escola? Osório do Castelo. Não, nome de autor de hino. É. Legal, mas é uma experiência, claro, que depende dessa, vamos dizer assim, dessa tua iniciativa. Mas é importante que a gente também tome iniciativas. Com certeza. Mais alguém? Tem Gabriela. alguém, né? Primeira Gabriela. Tem uma moça ali. Gabi. Pode. Eu considero o que a senhora disse vai muito de encontro a um trecho do poema do Mário Quintana, Questão do Imaginário, que ele disse que as margens dos livros são feitas para as crianças desenharem. E isso, então, tem muito a ver com a questão do imaginário, porque o livro, ele coloca para o leitor, assim como para o adulto também, uma série de imagens, ou impressas ou implícitas, né, no caso dos adultos, e nós preenchemos, continuamos até hoje preenchendo esse imaginário. Então, esse trecho do Mário Quintana vai muito. É verdade. Porque, por exemplo, o Mário tem um outro poema também que a gente vai, né, a gente escapa assim, né, vai embora pela viagem. Eu acho que é importante também, porque muitas vezes a gente associa a questão da leitura, eu acho que é importante associar a leitura à questão da reflexão, do entendimento, do conhecimento, enfim, a parte, eu vou chamar assim, de racional, né? De intelectual, inclusive, da leitura. Nós vamos interpretar uma sociedade, nós vamos conhecer uma personagem, mas todo esse processo, ele parte realmente de nós adentrarmos aquele mundo e mobilizarmos através da nossa também capacidade de invenção. Sobre esse aspecto que eu falo. Deixa eu perguntar aqui. Tem uma aqui. Não, a minha fala é a seguinte: eu sou professora do ensino fundamental e já trabalhei nas agora 9 séries, né? Estatisticamente falando, o número de alfabetizados aumentou nos últimos tempos. O número de leitores não. O que acontece na formação, nessa estrutura de uma alfabetização que não forma leitores? E eu me refiro agora não apenas à literatura, mas leitores, enfim. Sim, pode ser até o leitor de jornal. Isso. Afinal, onde fica o professor nessa situação, né? Qual é o nosso... Aí tu traz uma questão para outro fórum, né? Exatamente. 3, porque realmente é Qual bastante é o complicado. problema, afinal? E há outro problema também, que é o fato de que as crianças, quando elas são leitoras, elas são muito mais na idade infantil, depois na adolescência, etc. Eu vou emendar o que tu está dizendo para dizer o seguinte: eu estou falando da literatura, do livro, não quer dizer que eu seja contra quadrinho, como ele trouxe, internet, qualquer outra forma de texto, de produção de texto escrito, de leitura, etc. Agora, a leitura da literatura tem algumas especificidades que a gente não pode perder de vista, porque também essa homogeneização de que nós assistimos aí, eu acho que até vocês vão conversar sobre isso, tende a excluir a literatura, porque de todos esses produtos impresso, televisivo, circulante pela televisão, ela é das produções mais caras e mais pessoais, quer dizer, ela supõe o leitor, ela supõe um indivíduo e não um grupo, né? Então ela fica um pouco na margem do processo e é mais fácil de ser expelida. Eu vou tentar formular o que eu estou pensando aqui, tá? Eu sou estudante, tá, de letras, e a minha experiência com crianças é de mãe. Eu tenho 2 filhos. E o mais velho com 15 anos. E assim, acompanhando ele na escola, me dá muito o que pensar, né? Juntando o que a gente está vendo aqui nas aulas do curso e o que ele está vivendo na escola. E assim, eu estou tentando pensar já em alguma coisa para trabalho de conclusão, coisa e tal, comecei a procurar algumas coisas. E aí, assim, eu vejo que, me parece assim, que tem um trabalho bem bom, assim, de literatura infantil, mas a literatura para essa faixa etária dele parece que é uma coisa, fica um vazio, assim, eu tenho a impressão, né? Então chega na para jovens. Então chega na escola. Pois é, daí chega na escola, eles têm que ler a
mas né, nesse momento ele já tem que começar a ler as coisas para o vestibular, que aliás ele tem literatura, tem um período de literatura por semana, não leram nenhum livro até agora. E aí assim, onde é que fica aquela literatura que eles gostam de ler? Né? E aí assim, eu resolvi começar a ler os livros que ele lê, para ver o que é, afinal de contas, né? Eu estou lendo um livro agora que é bem adolescente, sim. O título do livro é O Monstrologista. Tá cheio de coisa nojenta no livro, mas ele é muito bom. Né? É um livro assim que eu tô pasma de ver assim, o que daria para fazer com esse livro. E aí assim eu fico pensando, tá, onde é que fica isso? Isso não tem lugar na escola. Eu tenho a impressão que não tem lugar na escola, porque a gente tem que ficar lendo, sei lá, Machado, pois não, nada contra. Machado aí vai ser crucificado. Bom, esse ponto que tu traz, eu já diria que é o Fórum 4, porque realmente é bem complexa essa questão, porque o que acontece é o seguinte, o jovem, a literatura infantil, ela conquistou um lugar na escola, né? Conquistou, porque também, antes de 1970, antes dessas alterações que passaram a organização do ensino, se estudava esses textos canônicos, Alencar, Gonçalo Dias, papapá. Aí, por uma série de circunstâncias que não é a hora de falar, ela foi conquistando esse espaço, anos 70, 80 e assim por diante. Então, nós já falamos com uma certa naturalidade do texto, pelo menos o texto para crianças. Como eu estou dizendo, às vezes não passa do texto, mas enfim, já foi uma diferença em relação ao passado. Quando nós chegamos às últimas séries do fundamental e no ensino médio, cria uma espécie de uma ou várias encruzilhadas. É um dilema realmente hamletiano, do Édipo mais. Por quê? Porque o jovem tem preferências literárias que vão na contramão daquilo que os professores precisam ensinar. Né? O caso mais, vamos dizer assim, mais evidente disso, assim, é o Harry Potter. Né? O Harry Potter tomou de avalanche os jovens, né? Pode nem todos terem lido, mas poucos livros venderam tantos e são 7 volumes. É brincadeira. As pessoas acompanharam aquela saga de 7 volumes, não sei quantas mil páginas, sem cochichar. Professor, é muito grande, não vai na frente. Vai tudo em frente. Bom, aí tu tem nessa linha vários autores com muito sucesso, não vou elencar, mas tanto na literatura brasileira para jovens, quanto na literatura internacional. De outro lado, tu tem essas exigências todas, vestibular, ou cânone, ou o que for. E fora um outro tipo fora a questão de internet, de videogame, papapá, e mais a literatura das moças. Que nem está entrando as melancias e Diário da Princesa e não sei o que, está tudo ali. Então, bom, tem tudo isso no universo do jovem. Quanto disso o professor conhece? Mal e porcamente o seu Machado de Assis, o seu José de Alencar, Mário de Andrade, vamos ali, já vai resbalando na Clarice Lispector. Ele não conhece. Então, é claro que a gente pode até dizer que o professor está sendo defensivo. Não o professor ser o indivíduo, mas a escola está sendo defensiva até por privilegiar isso. Me parece que o jovem, acho que valeria a pena pesquisar isso, ele tem tempo para tudo isso. Ele tem tempo para ler o monstrologista, ele tem tempo para ler o Machado de Assis. Nós temos hoje no mercado editorial as adaptações, há um preconceito contra as adaptações, e parece que elas são muito úteis até para dar aula. Quer dizer, eu não preciso ler diretamente o Dom Casmurro, eu posso ler o livro que o Moacir Scliar fez, o Ciumento, de carteirinha, isso vai mobilizar para outras ações, assim por diante. O jovem tem o universo todo pela frente, todo o tempo do mundo, coisa que a gente não vai tendo, não sei por que o tempo vai sumindo da mão da gente, mas o jovem tem. Então, me parece que aí o professor talvez possa ter alternativas mais criativas do que essas e resolver o problema. Pessoal, gostaríamos de ficar ouvindo a professora Regina Zilber durante muito tempo, mas estamos com um probleminha de tempo. Pedro, quer falar? Seguindo na esteira da pergunta da Gabriela... Tá, então quem quiser falar, se inscreva até o Pedro terminar de falar, então. Tá?
Para a formação inicial de professores, como é o caso aqui do Instituto de Letras e de fato da demanda identificada que gera essa discussão do primeiro e do segundo fórum. O que a gente podia fazer em termos de formação inicial de professores para desenvolver esse repertório tanto de literatura infantil quanto infanto-juvenil, quanto dos caminhos, né? Por exemplo, das adaptações, assim, o que lhe ocorre? Vocês fazem cada pergunta. Bom, eu acho assim, uma opção a mais simplesinha seria realmente introduzir essas disciplinas que lidam com com a literatura não canônica, né? Desde o quadrinho que ele trouxe lá, a literatura para jovens, enfim, best-seller. Isso seria uma solução razoável, mas aí bate, claro, com o currículo, com o tempo, com não sei o que, com não sei o que. A outra seria usar o espaço que nós temos e introduzir essas literaturas não canônicas no miolo das canônicas, né? Porque, na realidade, eu acredito que o aluno de letras, quando ele chega no curso de letras, ele supostamente já sabe quem é o Machado de Assis, já sabe quem é o José de Alencar, já sabe quem é o Mar de Andrade, né? Ele já traz essa bagagem e às vezes a gente tende a repetir, né? É claro, são muitas coisas. Por exemplo, eu dou literatura portuguesa, né? Como é que eu vou trabalhar com literatura portuguesa e ao mesmo tempo responder a esse tipo de demanda? Isso é um problema que a gente se coloca, né? Tenta sim, tenta atualizar, tenta dialogar, tenta trazer o capital cultural do aluno para dentro da sala de aula, mas eu acho que precisaria um projeto mais consistente, ou pelo menos mais coletivo. Não sei, posso estar viajando aqui, mas não posso, não sou eu que vamos dar a solução, mas é uma coisa assim, é um posicionamento político do programa do curso de letras. Talvez a gente possa pensar assim, bom, ler um canônico a menos pode ser melhor se ler algo que esteja mais próximo do universo prático que o aluno vai enfrentar. Mas o risco é sempre grande. Tu pode comprometer esse capital cultural que tu quer que o aluno traga ao final do seu curso. Tudo isso é realmente uma saia, é um cobertor curto. Nós temos um cobertor curto para lá. Não sei te responder satisfatoriamente. Fernanda de Leste One. Vocês querem almoçar, né? Vocês querem almoçar. Posso cantar ou não? Pode. Tá, minha pergunta era, tu falou sobre que tem pessoas que dizem, não dá esse livro pra criança ler, porque senão ela vai querer ter uma irmãzinha imaginária, não sei o quê. Não disse. Não, eu sei, mas tem pessoas que pessoas poderiam. Daí eu queria saber assim, sobre essa questão, porque eu tive uma experiência em que a gente contou uma historinha numa creche, que era sobre, que era uma história, um conto popular do Oriente Médio, eu acho. E daí, no final, o Abu Ali lá e o amigo dele, um falava pro outro que o outro era, que ele tinha 9 burros, daí ele tinha 10 burros na verdade, porque o 10º burro era ele. E daí a gente resolveu mudar o final e não botar essa parte, porque a gente ficou assim, de chamar a pessoa de burro, e a gente mudou o final do livro. E daí tem uma outra história que eu também conheço que uma pessoa foi dar o curtiço em sala de aula e daí um pai reclamou e tal, assim. Eu queria saber sobre essa questão do politicamente correto. Bom, aí tem duas coisas. Um é o politicamente correto, o outro é a censura. É diferente. Eu acho que o politicamente correto ele foi objeto aí de uma discussão grande a propósito do Lobato. Caçadas de Pedrinho, que a tia Anastácia, chamada de macaco, uma coisa assim, realmente ali pega pesado, mas eu não acho que deve se censurar. O máximo que tu pode é explicar. Eu não acredito que, e aí talvez se deva aos dois exemplos, que eu não acredito que o leitor seja estúpido ao ponto de não perceber as diferenças, que aquilo é ficção, que aquilo é invenção, que aquilo é um mundo imaginário, não é só a vida real.
Senão nós não vamos nem ler livros de terroristas, porque nós vamos nos transformar em terroristas. O livro tem um poder de... A história, a invenção tem um poder de mobilização do imaginário, mas não da ação. Não se transforma esse imaginário numa prática. A pessoa que confunde imaginário com a realidade, um adulto, eu acho que aí realmente quem resolve é o terapeuta. A criança pode... Nossa, isso é uma história imaginária. A história de uma criança imaginária, né, que vai lidar com o imaginário do leitor, mas não vai pensar que o leitor aí vai, vamos dizer assim, vai achar que chegando na beira da praia ele vai se transformar no relevo do Rio de Janeiro, por exemplo. Eu acho que a gente tem que respeitar a inteligência do leitor, capaz de, mesmo uma criança. Às vezes as crianças enxergam coisas que a gente não enxerga. Mas eu acho que a gente, se o livro não presta, não leva, se a história é ruim, essa dos burros, não leva para a sala de aula. Se ela é boa e ela tiver algum tipo de preconceito, vai conversar sobre isso. Não tem histórias que não tenham lá seus preconceitos. Os Lusíadas está assim, ó, de preconceito. E é um clássico. Bom, não sei se resolvi o teu problema. Bom, gente, obrigado. Eu acho que é na hora do almoço.